Abolição da escravidão no Brasil. História, contexto e consequências. A abolição da escravidão no Brasil, formalizada em 13 de maio de 1888 pela Lei Áurea, foi um marco fundamental na história do país. Contudo, reduzir esse processo a um simples ato legislativo assinado pela princesa Isabel é simplificar demais um movimento complexo, fruto de pressões internas e externas, mobilizações sociais, mudanças econômicas e ideológicas que se desenvolveram ao longo de décadas. O Brasil foi o último país das Américas a abolir oficialmente a escravidão, mantendo por mais de 3 séculos um sistema que explorou cerca de 5 milhões de africanos e seus descendentes. Origens e consolidação da escravidão no Brasil. A escravidão foi introduzida no Brasil a partir de 1530, inicialmente com indígenas, mas a partir de meados do século XVI, o sistema passou a depender fortemente da mão de obra africana. O tráfico transatlântico, controlado por portugueses e posteriormente também por traficantes brasileiros, tornou-se essencial para sustentar a economia colonial, baseada no plantio de cana-de-açúcar e depois na mineração e no café. Os africanos escravizados eram submetidos a viagens desumanas pelo Atlântico, o chamado navio negreiro, e ao chegarem eram vendidos como mercadorias. No Brasil, a escravidão era justificada por ideologias racistas e pelo argumento de que era necessária para o desenvolvimento econômico. Primeiros sinais de resistência e luta. Apesar da brutalidade do sistema, os escravizados resistiram de diversas formas. Fugas e formação de quilombos, como o famoso Quilombo dos Palmares, liderado por Zumbi. Revoltas e insurreições, como a Revolta dos Malês, 1835, na Bahia. Resistência cotidiana, lentidão no trabalho, sabotagem, preservação da cultura africana e solidariedade entre cativos. Essa resistência foi fundamental para manter viva a luta contra a escravidão, mesmo antes do surgimento do movimento abolicionista formal. Pressões externas contra o tráfico negreiro. A primeira grande mudança veio de fora. No início do século XIX, o Reino Unido, que já havia abolido o tráfico negreiro em seus domínios, passou a pressionar outras nações a fazer o mesmo. Como o Brasil dependia economicamente do comércio com os britânicos, assinou tratados como Convenção de 1810, promessa de restringir o tráfico, Tratado de 1826, compromisso de abolir o tráfico a partir de 1830. Apesar dessas promessas, o tráfico continuou ilegalmente até a aprovação da Lei Eusébio de Queiroz, 1850, que realmente reprimiu a entrada de africanos escravizados. Essa medida, porém, não significou o fim da escravidão, apenas impediu novas importações, aumentando o comércio interno de escravizados. Transformações econômicas e sociais. A partir da segunda metade do século XIX, o Brasil passou por mudanças que enfraqueceram o sistema escravista. Expansão do café. A cultura cafeeira no Sudeste exigia mão de obra em larga escala, mas começou a atrair imigrantes europeus, principalmente italianos, como alternativa aos escravizados. Urbanização e crescimento das cidades. Surgimento de uma classe média urbana mais receptiva a ideias liberais. Influência do liberalismo e do positivismo. Novas correntes intelectuais passaram a criticar a escravidão como atraso moral e econômico. 6. Movimento abolicionista. A partir de 1870, o movimento abolicionista se organizou em várias frentes. Sociedades abolicionistas, clubes e associações espalhados pelo país, como a Sociedade Brasileira contra a Escravidão, jornais e panfletos, imprensa engajada, com nomes como José do Patrocínio e Luiz Gama, teatro e literatura,
peças e romances abolicionistas, como A Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães. Ação direta. Fuga de escravizados incentivada por militantes, alforrias coletivas e financiamento para a compra de liberdade. Leis graduais rumo à abolição. A estratégia política adotada pelo Império foi realizar mudanças graduais. Lei do Ventre Livre, 1871, libertava filhos de mulheres escravizadas nascidos a partir daquela data, mas mantinha-os sob tutela dos senhores até os 21 anos. Lei dos Sexagenários, 1885, concedia liberdade aos escravizados com mais de 60 anos, porém poucos viviam até essa idade, e a lei tinha alcance limitado. Essas medidas eram vistas como insuficientes e lentas pelos abolicionistas, mas mostravam que o sistema estava enfraquecendo. A reta final, 1887-1888. Nos últimos anos, o movimento ganhou força explosiva, fugas em massa. Muitos escravizados deixavam as fazendas, principalmente nas províncias do Sudeste. Militares engajados, jovens oficiais, se recusavam a capturar escravizados fugitivos. Pressão internacional. Jornais estrangeiros criticavam o Brasil por manter a escravidão. Paralisação econômica. Fazendas ficavam sem trabalhadores, acelerando a decisão política. Em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, então regente, assinou a Lei Áurea, composta por apenas 2 artigos. Declarava extinta a escravidão no Brasil e revogava disposições contrárias. Não houve indenização aos senhores, nem políticas de integração para os libertos. Consequências imediatas. Embora a assinatura da Lei Áurea fosse uma vitória simbólica e histórica, a abolição não significou igualdade social. Os libertos foram abandonados à própria sorte, sem terra, moradia ou emprego garantido. Muitos permaneceram em condições precárias, trabalhando como assalariados mal pagos ou como meeiros. A elite rural manteve o controle político e econômico. Legado e impactos de longo prazo. O fim da escravidão deixou marcas profundas no Brasil. Racismo estrutural, preconceitos e desigualdades históricas persistiram. Ausência de reforma agrária. Ex-escravizados ficaram excluídos da posse de terras. Formação de comunidades negras. Quilombos contemporâneos e bairros periféricos urbanos têm raízes nesse período. Cultura afro-brasileira. Resistência e influência nas artes, música, culinária e religiosidade. Personagens importantes. O processo contou com a participação de figuras centrais. Zumbi dos Palmares, símbolo da resistência escrava. Luiz Gama, advogado negro que libertou centenas de escravizados pela via judicial. José do Patrocínio, jornalista e militante abolicionista. André Rebouças, engenheiro e intelectual que defendia reformas sociais. Princesa Isabel, regente que sancionou a Lei Áurea. A abolição da escravidão no Brasil foi resultado de um processo longo, multifacetado e marcado pela luta dos próprios escravizados, pela mobilização social e por pressões internacionais. Apesar do avanço jurídico de 1888, a falta de políticas públicas de inclusão fez com que a desigualdade racial e social continuasse como um dos maiores desafios do país. Compreender a história da abolição é essencial para entender as raízes das injustiças que ainda persistem e para pensar caminhos de reparação e equidade. Se gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal.